Bom, pessoal, continuando então nosso estudo da 869, parte 4, tá bom? Esse é grande, vai ter alguns vídeos. Aqui a gente vai falar da frequência e do horário. Isso aqui cai, tá? O que não cair, eu vou passar rapidinho, vou dar uma lida, não vou explicar, ou porque é muito óbvio, ou porque cai pouco. Agora, aquilo que eu vejo que tem bastante questões sobre, eu vou explicar com detalhes. Fica tranquila, professor, professora, vamos lá. O expediente, artigo 92, normal das repartições públicas será estabelecido pelo governo em decreto, não é em lei, é em decreto. Então, o expediente normal é definido pelo governo em decreto, no qual determinará o número de horas de trabalho normal. É o decreto do governador que estabelece o número de horas de trabalho normal no expediente das repartições para os diversos cargos e funções. Entendeu? Não preciso repetir, não, né? Artigo 93. O funcionário deverá permanecer na repartição durante as horas de trabalho ordinário e as do expediente. Nossa, é claro, né, gente? Ele tem que trabalhar ali, tem que permanecer ali, ué. A não ser que o trabalho dele seja um trabalho de sair, por exemplo, inspeção. Ele tem que sair da repartição e ir para as escolas. Então, tem esse período aí, mas é atribuição específica do cargo. Mas, no geral, ele tem que permanecer no local de trabalho durante a hora de trabalho. Isso aí é óbvio. O disposto no presente artigo aplica-se igualmente aos funcionários investidos em cargo de função de chefia. Então, assim, para quem é chefe também tem que permanecer. Acontece que tem um chefe que não leu essa parte, não leu 93, não. Vamos embora. A frequência será apurada por meio de ponto. Fique atento, fique atenta. Por meio de ponto. Não falou livro de ponto, não, tá? É ponto. É assim que apura a frequência. Só que pode ser um livro de ponto, pode ser outras formas de ponto também, pode ser ponto eletrônico, aí vai. O ponto é o registro pelo qual se verificarão diariamente, para quem está acostumado a assinar livro de ponto um mês, aí tá vendo? É diariamente, as entradas e saídas dos funcionários em serviço. Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Ok. Continuando. Parágrafo 2º do artigo 95. Salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedado dispensar o funcionário de registro de ponto e abonar as faltas de serviço. Então, quando não. Dentro da normalidade, ninguém está dispensado de assinar o ponto. Quando for livro, claro. Registrar o ponto e ter falta abonada. Só em caso previsto em lei. Quer exemplo? Licença, maternidade, qualquer outra licença prevista aí, tá? Como é que ele vai sair para assinar o ponto? Lógico que não, né? Vai bater o ponto. Mas, tirando isso, todo mundo tem que registrar o ponto. Artigo 97. Nos dias úteis, só por determinação do governador do estado, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos os seus trabalhos em todo ou em parte. Então, assim, em dia normal, só o governador tem poder para pegar e falar assim: olha, pode fechar essa repartição aí hoje, tá de boas, estamos junto. Tá? O chefão lá que tá de ressaca e tá com preguicinha, não serve, não. Esse tem que trabalhar do mesmo jeito. Bora para frente. Artigo 98. Prefeito de pagamento apurar-se a frequência do seguinte modo. Quando vai fazer a folha de pagamento, a gente apura a frequência dos servidores, certo? De que modo? Primeiro, pelo ponto. Tranquilo. Segundo, pela forma que for determinada quanto aos funcionários não sujeitos a ponto. Então, aquele que já está não sujeito a ponto, determinação legal, já dei um exemplo aqui, tem uma apuração específica para ele. Parágrafo único. Há um boletim padronizado para comunicação de frequência. Tá bom. Funcionário perderá. Isso aqui é importante. Ó, isso aqui é importante. Fica atento. Perderá. Primeiro, o vencimento ou remuneração do dia se não comparecer ao serviço. Né? Se não for trabalhar, você acredita? Você não recebe. Continuando. Ele perderá um quinto do vencimento. Esses números precisam ser anotados. Tá bom? Um quinto do vencimento ou remuneração quando comparecer depois da hora marcada para o início do expediente até 55 minutos. Atrasou até 55 minutos, ele perde um quinto do vencimento, tá bom? Ele perde o vencimento ou remuneração do dia inteirinho quando comparecer na repartição sem observância do limite horário estabelecido no item anterior. Então, dependendo da situação, ele chegou ali atrasado, há 1 a 2 horas, e aquela natureza do trabalho dele não aceita nenhum tipo de atraso nesse ponto, passou disso aqui um pouco, mas não importa, ele perde o dia inteiro. Chegou atrasado lá, dependendo da situação, acima de 55 pontos, 55 minutos, tchau, perdeu o dia. Pode até ir embora, até melhor. Vai trabalhar de graça. 3, 4, na verdade.
Agora sim, ó, 4/5 do vencimento que ele perde quando se retira. Agora já estou falando dele ir embora. Aqui, esses dois casos aqui é quando ele chega. Ele chegou, depois até 55 minutos, perde 1/5. Chegou depois de 55 minutos, tchau para ele. Perdeu o dia inteiro, melhor ir embora. Agora, quando ele está indo embora antes da hora, olha só como é que funciona. Ele perde 4/5 do vencimento. Ou da remuneração. Isso aqui são coisas diferentes, tá? Lá na frente eu explico. Ou da remuneração, quando se retirar da repartição no fim da segunda hora do expediente. Ele está trabalhando ali bonitinho. Ele tem que trabalhar até 4 horas da tarde. E ele vai para casa no fim da segunda hora do expediente. Tá? Ele mete o pé, ó, ele se retira da repartição no fim da segunda hora do expediente. Ele trabalhou, ele tinha que trabalhar até 4. Ele pega 7, tinha que trabalhar até 4. Aí ele chega lá, são 8h59. E aí fala assim, cansei, vambora. Ele perde 4/5 do salário. Ele perde 3/5 do salário ou remuneração quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da terceira hora do expediente. Ele chega às 7, ele tem que ficar até às 4. Aí 9h30 ele fala assim, trabalhou 2 horas e meia. Né? Ele trabalhou 2 horas e meia. Não, desculpa. 10h30. 10h30. É o fim da terceira hora. Olha eu falando besteira aqui, ó. Até 2 horas ele perde 4/5. Tá vendo? Quando você retirar da repartição até o fim da segunda hora. Ó, de 8 às 9, 1 hora. De 9 às 10, 2 horas. Até 2 horas, até o final dessas 2 horas depois que ele começou, ele perde 4/5 do vencimento. Beleza? É prejuízo demais. Porque se ele recebe R$ 100 por dia, ele perde 80. E 3/5 se ele meter o pé no período entre o princípio e o fim da terceira hora do expediente. Ele começou 8, 8, 9, 1 hora, 9, 10, 2 horas, 10, 11, 3 horas. Até o fim dessa terceira hora do expediente, se ele meter o pé, ele perde 3/5. 3/5 do salário. Ele perde 2/5 do vencimento do dia quando se retirar no período compreendido entre o fim e o início e o fim da quarta hora. Trabalhou 4 horas só, antes do fim da quarta hora ali. Ele mete o pé, ele perde 2/5 do salário. Vamos embora para frente. E ele perde 1/5 do salário daquele dia, do vencimento ou remuneração, quando ele se retirar entre a quinta hora adiante. Ele trabalhou 5 horas. 5 horas e meia. E foi embora, ele perdeu 1/5 do salário. É isso. Esses números tem que anotar, tá bom? Porque é chatinho. Tem que anotar. Cai muito? Nem tanto. Mas são chatinhos. Na revisão você precisa ler novamente isso. Artigo 100. No caso de faltas sucessivas, serão computados para efeito de desconto os domingos e feriados intercalados. É isso aqui que o pessoal estava falando um tempo atrás com relação à greve. Não tem nada a ver com greve. Greve não é falta normal, não, tá? Greve é falta prevista na Constituição. Quando se trata de escola, tem que repor, porque existe um período letivo estabelecido de 200 dias letivos, 800 horas, para ensino fundamental, aquela coisa toda. Mas as faltas, vamos imaginar que você faltou quinta e sexta. Quinta e sexta. Ai, que bonitinho. Só tô quinta e sexta. Você vai perder o sábado e o domingo também, tá bom? Domingo, feriado, tudo que estiver ali você perde. Aqui já tá contando até com o sábado já, como dia normal. Mas é isso. Fato sucessivo, você perde o domingo tranquilão também, feriado. Mesmo em casos intercalados, beleza? Vamos lá. Funcionário que por motivo de moléstia grave, ou seja, quando ele tiver com a doença grave, ou súbita, do nada assim aparece, não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer pronta comunicação do fato, por escrito por alguém a seu rogo, ao chefe direto, cabendo a esse mandar examiná-lo imediatamente na forma de regulamento. Isso aqui, gente, 101 trata do atestado 1, tá? Atestado médico. Nós vamos falar de atestado médico, é bacana falar sobre isso. Aos funcionários que se, ou seja, faltou, tem que apresentar atestado médico. Aos funcionários que sejam estudantes, será possibilitada, isso aqui é interessante, tá? Será possibilitada, nos termos de regulamento, tolerância quanto ao comparecimento normal do expediente da repartição, obedecidas as seguintes condições. Então, para você que está lá trabalhando, mas estudando, vamos supor, fazendo faculdade à noite, vamos usar esse exemplo aí, tem tolerância com relação ao serviço. Aí há exceção para você, que é o estudante.
Primeiro, deverá o interessado apresentar ao órgão de pessoal respectivo atestado fornecido pela Secretaria do Instituto de Ensino comprovando ser aluno do mesmo, coisa feia. Isso tá errado, tá? Mas tem um monte de lei com do mesmo. O mesmo não pode usar como referente, não. Referente, não. Isso aqui não é pronome relativo, não. Vamos lá, mas não importa, tá aqui. E declarado qual o horário das aulas. É o seguinte, a linha A do artigo 102 diz. Primeiro, o artigo 102 diz: há uma tolerância para alunos, para funcionários que sejam estudantes, desde que ele apresente ao órgão onde ele trabalha, né, pessoal respectivo, atestado fornecido pela secretaria da universidade que ele faz, da faculdade que ele faz, provando que ele realmente é aluno e declarando qual o horário das aulas. Ele pega 5 horas na faculdade e o horário dele é 5 horas de negócio. Então há uma tolerância ali. Ele pode parar um pouquinho mais cedo para ir para as aulas dele, desde que atenda esse primeiro requisito, essa primeira condição. Segundo, apresentará ao interessado mensalmente, todos os meses, tá? Todos os meses atestado de frequência às aulas. Então, assim, ele está lá matriculado, mas ele precisa provar que está frequentando as aulas, senão é muito bonitinho, né? Faltar, parar mais cedo e não ir nas aulas. Aí é show, né? Fornecido pela aludida secretaria da escola. Então fique atento. Ao C. O limite da tolerância será no máximo de 1 hora e 30 minutos por dia. Ele, a repartição, o horário dele terminaria às 5. Ele pode parar então até 3h30 da tarde. Por aí. É 1 hora e meia de tolerância, que ele pode sair antecipado por questões de estudo. E por fim, o que mais que ele tem para falar sobre isso? Comprometer-se ao interessado a manter em dia e em boa ordem os trabalhos que forem confiados, sob pena de perda da regalia. Porque é o seguinte, ele pode? Lógico que pode sair mais cedo. Lógico que ele pode, a lei está dizendo que pode. Porém, a carga de trabalho que ele tem que cumprir, ele tem que se virar para fazer isso dentro do prazo que ele tem. Ele vai sair 1 hora e meia antes, que é o máximo que ele pode sair por dia. Tá, ele vai, a lei tá deixando ele ir, mas ele tem que dar conta do trabalho dele como se ele tivesse trabalhado essa 1 hora e meia. Então, se vira, rebola aí e faz seu serviço todinho. Se você não estiver dando conta, você perde essa regalia. Show? É só isso que nós temos para falar sobre horários. Da vacância. A vacância, professor. A vacância. Quando acontece um cargo vago. Vamos lá. A vacância do cargo decorrerá de. Como é que pode acontecer um cargo vago? Primeiro, por exoneração. Uma pessoa está lá, tranquilamente, trabalhando, fala assim: não quero mais. Pede exoneração e tchau. Fica o cargo vago. Outra forma, demissão. Opa, demissão? Como funciona a demissão? Vou falar sobre, mas a demissão é algo terrível. Terrível! Vamos deixar bem claro: dispensa não é demissão, tá? No serviço público, demissão é quando o funcionário é punido por cometer um crime, fazer algo muito errado, tá? Aí ele é demitido. Exoneração é quando ele só sai, não é uma punição, não. Outra forma de ter vacância é promoção. Ele está num cargo e foi promovido a outro, aí aquele cargo anterior dele fica lá, vago. Transferência. E a transferência, professor? Eu já falei da transferência nas outras aulas, né? Vou falar de novo? Lógico que não, né? Vai cair na prova? Lógico que não, né? Aposentadoria. O quê? Você quer que eu explique de novo transferência? Explico não, é só voltar nos vídeos anteriores aí. A aposentadoria também dá vacância. Depois, posse em outro cargo, desde que dela verifique a acumulação vedada. Supondo, eu estou aqui no meu cargo, bonitinho, aí eu tomo posse em outro cargo. Aí eu chego no outro cargo, esse professor que vos fala vai passar por essa situação aqui, ó. Eu vou tomar posse, der tudo certinho, em outro cargo, e aí o meu cargo, o que eu ocupo no momento, ele permite a acumulação, mas o cargo que eu vou tomar posse, ele não permite. Então, a acumulação vedada nesse cargo. Aí vai sobrar, vai ter vacância, meu cargo vai ficar vago, porque eu não posso manter os dois. E por fim, falecimento. Desse rol aqui, ó, das possibilidades de vacância, só esse aqui que é proibido, tá? Transferência. Mas presta atenção, meu amigo, minha amiga. Existe uma coisa chamada jurisprudência, que é casos antigos, determinadas situações, entendeu?
Existem interpretações, existe banca que não tem um mínimo de cuidado com as coisas. A gente não sabe a banca que vai pegar. Se aparecer na sua prova as opções lá e não tiver nenhuma correta por causa da transferência, e as outras foram todas absurdas, outros nomes que não estão nesse rol aqui, tipo assim, vacância porque o funcionário foi pro banheiro, entendeu? Absurdo. Você marca. Depois, se for necessário anular a questão, lógico que anula. Vambora. Artigo 104. Verificada a vaga em uma carreira, serão na mesma data, desculpa, consideradas abertas todas as que decorrem do seu preenchimento. Sim, é isso. Nada para falar. Parágrafo único. Verificada a vaga na data do falecimento do ocupante, da publicação. Peraí, vou ficar lento não. É o seguinte, o artigo 104 diz, verificou ali a vacância, é na mesma data, precisa publicar, pronto, acabou. Na data de quê? De tudo. O cara morreu, a vaga tá vaga a partir do momento da morte dele. Ah, o decreto que transferiu, aposentou, demitiu, exonerou o cara. Naquela data, a partir daquela data é cargo vago. Da publicação da lei que criar o cargo, conceder da ação do provimento, é na data da publicação da lei, é na data da publicação do decreto, é na data do falecimento, é na data da posse do outro, é na data da exoneração, é na data que aconteceu. A partir daquela data é cargo vago. É só isso. Não tem nada mais para falar não, tá bom? Vamos embora. Artigo 105. Quando se tratar de função gratificada, por exemplo, na escola, o vice-diretor é função gratificada, tá bom? Só para você ficar sabendo aí, para você não achar que é coisa que, nossa, o que que é isso? Ai, ai, ai. Não, existe. Então, o vice-diretor é um exemplo disso. Dar-se-á vacância por. Quando é cargo de função gratificada, por exemplo, o vice-diretor, como é que acontece a vacância desse tipo de cargo? Dessa função gratificada? Dispensa pedido do funcionário, ele pode pedir dispensa disso e tchau. Dispensa a critério da autoridade, a autoridade fala assim: ah, não quero você mais, e dispensa aí. Não haver o funcionário designado assumido o exercício dentro do prazo legal, tá lá, ele foi colocado, né, para função gratificada, mas ele não tomou posse dentro do prazo legal, aí vacância. E destituição, na forma do artigo 240. Destituição é ruim, tá? Isso aqui é punição, destituição é ruim. Ele fez caquinha lá e destituíram ele daquela função gratificada. Isso aqui é punição. O resto não, o resto é coisa normal. E a exoneração, tô pulando aqui, ó. E a exoneração, o que que é? Eu já falei algumas vezes, né? Só vou reforçar aqui. Exoneração, ela acontece a pedido do funcionário, quando o funcionário pede exoneração. A critério do governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão, ou interino, em cargo de carreira, ou isolado, ou de provimento efetivo. Então, assim, a exoneração acontece geralmente quando o funcionário pede. Mas o governo também pode exonerar as pessoas. Quando? Quando é cargo em comissão. Porque cargo em comissão ou interino é livre nomeação, livre nomeação, livre exoneração. Nomeia quando quer, exonera quando quer, tá bom? E também, claro, quando está interino em cargo de provimento efetivo, então, a critério do governo pode acontecer também. Quando o funcionário não satisfizer as condições de estágio probatório, sabia? Se lembra lá que nós falamos nas outras aulas? Assiduidade, né, competência, tudo aquilo que você colocou, anotou bonitinho no caderno, que eu pedi para você fazer, eu acredito que você tenha feito. Isso, no estágio probatório, aquilo que é verificado lá, aquelas condições, se você não satisfizer elas, deu ruim, você é exonerado. Não é demissão, é exoneração, tá? Aquilo lá não é demissão, porque eu já disse, demissão é uma punição. Você não vai ser punido por ser um funcionário ruim naquela situação, não. Você só vai ser exonerado porque você é fraco, você é ruim no serviço. Não é o caso, não é o seu caso. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Até hoje eu nunca vi, tá? Mas eu nunca vi porque meu mundo é muito pequeno, né? Mas tem, acontece. Quando funciona, é raro, mas tem. Quando o funcionário interino em cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo não satisfizer as exigências para inscrição em concurso, então ele é exonerado. O interino, gente, eu preciso explicar para vocês o interino. Cadê o interino? Ah, tá aqui. O funcionário interino. Interino, o próprio nome já fala. Ele está ali cobrindo, ele está enchendo linguiça ali. É raro se ver funcionário interino, tá? Mas no instituto aqui, ele está no. Tá perfeito aqui, tá aqui, tá aqui.
Então, o interino, ele pode, dependendo da situação, em algumas situações raras, fazer um concurso para aquela área que ele está ocupando. E ele não consegue, ou ele não dá conta também, pode ser que ele não dê conta, ele não satisfez as exigências daquele cargo e nem passou em concurso. Então, ele é feito o que com ele? Ele é exonerado, tá bom? E ele pode ser exonerado automaticamente após a homologação do resultado do concurso para provimento do cargo de ocupante interinamente pelo funcionário. Ele está lá interino, bonitinho, e não passou no concurso, mas outra pessoa passou. O que que acontece? A outra pessoa vai tomar posse, adivinha? Ele é automaticamente exonerado após a homologação do resultado daquele concurso. É assim. O bom é ser concursado. Interino não é grande coisa, não. E a demissão? Como é que acontece a demissão? Já falei, né? A demissão será aplicada como penalidade. É quando você faz coisa muito errada, você é demitido. Não é igual no serviço privado, não. E a banca adora fazer questão de demissão e exoneração, porque a pessoa leva o que acontece na iniciativa privada para gestão pública, para administração pública, e não é a mesma coisa. A administração pública, a demissão é algo pesadíssimo, terrível para você. Agora, na iniciativa privada, talvez a empresa está passando por dificuldades, talvez tenha um parente lá do dono que está querendo emprego, ele precisa arrumar a vaga, ele vai arrumar a vaga e demite alguém. Talvez o cara até é um bom funcionário, mas demite. Na administração pública, não. Demissão na administração pública é cabuloso. Portanto, nem é fácil de fazer. Pelo menos para quem é efetivo é terrível. A aposentadoria. O que é aposentadoria? O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado. Primeiro, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, acontece, sabia? Tem gente que gosta tanto de trabalhar que o governo chega aos 70 anos de idade, ele quer trabalhar ainda, ele não quer se aposentar, o governo fala assim, não, meu filho, já chega também. Nossa, não, sai fora. Ele não tem opção. Ele é desculpa, aposentado, obrigatoriamente, compulsoriamente, contra a vontade dele, não importa, aos 70 anos de idade. Existe jurisprudência, professor, blá, 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 75, não sei o quê. Desculpa, existe leis, existe. A Constituição mudou, não importa. Aqui no Estatuto está dizendo 70 anos de idade. Vai cair na sua prova 70 anos de idade aqui. Coloca lá. 869, Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais. É 79 anos, 70 anos, ele é compulsoriamente demitido. Aposentado. Compulsoriamente, aos 70 anos, aposentado. 70. Tá? Se cair 75 lá e der um conflito com a Constituição, né? Aí você já sabe que é questão polêmica, não vai acontecer. Eu nem acho que vão usar isso, mas se usar, você vai colocar segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos em geral, 70 anos. Se o requerer, quando contar 30 anos de serviço. Isso aqui é muito relativo, né, pessoal? A gente sabe que isso muda muito, mas aqui está dizendo isso. Quando o funcionário requerer, quando contar 30 anos de serviço, você pode ir. Hoje a gente sabe que a situação é outra. Provavelmente não cai também. Questão polêmica. Quando verificada a sua invalidez para o serviço público, ele não tem condição de prestar o serviço público, ele está inválido, foi comprovado mediante perícia, ele é aposentado. Quando inválido em consequência de acidente ou agressão não comprovada no exercício de suas atribuições. Não, desculpa, não provocada no exercício de suas atribuições ou doença profissional. Ele também é. Ele está inválido. Foi comprovado que ele está inválido. Foi acidente ou agressão não provocada ali no seu trabalho. Ou não foi doença profissional, não importa. Ele ainda assim vai ser aposentado. Quando acometido por tuberculose ativa, isso aqui, pessoal. E mais. Nossa, cara. Quando acometido por tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, aí eu coloquei 3 pontinhos, coloquei mais um monte de doenças. É porque é o seguinte, tem um rol exemplificativo aqui na lei. Se eu tivesse a lei aberta, eu ia mostrar para vocês. É um monte de doenças. Então não vai cair na prova, tá? Tem um monte de doença aqui que impossibilita ele vai ser aposentado. É acidente, aí está explicando o que é um acidente, no parágrafo 1º. É o evento danoso que tiver como causa imediata ou imediato, o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Equipara-se acidente à agressão sofrida ou não provocada
Quando diz não provocada, gente, vamos lá. Não provocada. É quando o funcionário não, ele apanha sem ter culpa. Aqui tá dizendo o seguinte: se você provocar o problema, aí é problema seu. Mas não é assim não, tá? Calma. Mesmo você sendo um péssimo funcionário e ficar provocando a mãe do aluno lá e ela bater em você, e der ruim, não vai acontecer não, gente, não vai. Mas se der ruim, você não tiver condição, for constatado invalidez, aí você ainda assim vai ser. É isso que está dizendo. Agora, mesmo provocado, na lei fala que não provocado. A lei está quase dizendo assim: se você criou o problema, você vira. Você não vai ser aposentado, não. Mas a gente sabe que vai ser sim. Mas na lei está dizendo isso. Se falar assim, que é provocada, não. Não. Então, se equipara acidente à agressão física e não provocada pelo funcionário no exercício das atribuições. Ele tá lá tranquilo na recepção, tranquilo. Chega um louco lá e mete o pancadão nele. E ele fica inválido. Aí ele vai ser aposentado. E isso equivale a acidente de trabalho. A parágrafo. Nossa, que exemplo, né, gente? Nossa, fiquei até consciência pesada agora. A prova de acidente será feita em processo especial, no caso, no prazo de 8 dias. Prorrogável quando as circunstâncias o exigirem sob pena de suspensão. É o seguinte, o cara precisa provar que ele sofreu acidente, né? E aí terá um processo especial para isso. Em que prazo? 8 dias. Prazo tem que anotar. Pode prorrogar esse prazo? Pode, quando as circunstâncias o exigirem. Do contrário, essa prova de acidente, isso tudo será suspenso, tá bom? Então tem um processo especial, tem um prazo de 8 dias, pode ser prorrogado quando as circunstâncias exigir, e de tudo, se não fizer essa prova de acidente, não provar que se acidentou de verdade, tudo isso é suspenso. Entende-se por doença profissional que decorrer das condições de serviço ou de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização. Nesse caso, doença profissional precisa o laudo tem que estar constando ali que ele deu aquele problema por causa das funções que lhe são atribuídas no trabalho dele. A aposentadoria, que se refere às alíneas C, D e E, quer voltar nela para você relembrar? Vamos lá, ué. Alíneas C, D e E. Ó. As aposentadorias relacionadas a isso aqui, ó, verificada invalidez, quando é questão de agressão não provocada, cometido por um monte de doenças aqui, essa aposentadoria dessas alíneas só será concedida quando verificado o caráter incapacitante e irreversível da doença ou da lesão, que implique a impossibilidade do servidor reassumir o exercício do cargo depois de haver esgotado o prazo máximo admitido nesse estatuto para o gozo de licença para tratamento de saúde. Tem um prazo máximo. Ele vai estar de licença de saúde, para tratamento de saúde. E só vai prorrogando essa licença, só vai prorrogando. Chega um momento que ele precisa, aí ele será aposentado. Porque, infelizmente, viu-se que ele não tem condição de voltar. Viu-se que ele não tem condição de voltar. Parágrafo 6º, nos casos de serviços que, por natureza, demandem tratamento especial, a lei poderá fixar para os funcionários que neles trabalhem redução dos prazos relativos à aposentadoria requerida ou idade inferior para a compulsória. Há casos especiais que é aquela regra lá dos 70 anos, ou esse prazo que nós vamos falar, que precisa passar para ele ser aposentado por invalidez, por doença, essas coisas todas. Existe sim um prazo menor, desde que seja função especial, tratamento especial. Doenças que demandam esse tipo de tratamento. Será aposentado, se o requerer, funcionário que contar 25 anos de efetivo exercício no magistério. Bons tempos, né? Antes era assim, ó. Com 25 anos de magistério, você é aposentado. Para todos os fins e vantagens, considera-se como efetivo exercício no magistério o referente à duração do curso de aperfeiçoamento frequentado pelo funcionário. E ainda contava o curso de aperfeiçoamento ainda. Era show. Podia dar reguada nos meninos. Não, tô brincando, gente. Não era tão show assim, não. Para com isso. Parágrafo 8º. As professoras primárias, ó, denunciando a idade da lei, têm direito. Por quê? Aqui só considera que vai ser professora primária mulher, tá vendo? Tem direito à aposentadoria desde que contem 60 anos de idade. Para elas, 60 aninhos já tá bom. Pode começar com 50. Na época era assim, gente. Na época era top. Não era não, já tô brincando. A aposentadoria é dependente de inspeção médica
só será declarada depois de verificada a impossibilidade da readaptação do funcionário. Então, assim, primeiro você tenta readaptar. Lembra que nós falamos da readaptação? Primeiro tenta readaptar o funcionário. E aí não teve jeito, aí é ruim mesmo, a situação dele é bem complicada, aí aposenta. Mas isso só acontece depois de tentar. Isso é impossível readaptar ele. E que aposentadoria é essa? É essa aposentadoria por invalidez, essas outras aí que teve problemas aí de saúde. Por idade não tem reversão, não tem nada disso não. Vamos lá então. Dos direitos, vantagens e concessões. Direitos, tudo que você tem de bom de direito. Vantagens, cash também, cash, concessões. É aqueles penduricalhos legais que entram no dinheirinho. Que é um dinheirinho bacana que entra aí fora do salário. Vamos lá. Além do vencimento ou da remuneração, já falei, são coisas diferentes, explicarei em breve. Do cargo, o funcionário poderá oferir as seguintes vantagens. Ele ganha o vencimento ou a remuneração dele e ele ainda tem direito a outras coisinhas. São as vantagens e concessões. Vamos lá. Ajuda de custo. Todo mundo? Claro que não, né, gente? Só alguns. Ajuda de custo, diárias, auxílio para diferença de caixa, abono de família, gratificações, honorários, cotas, partes e percentagens previstas em lei, adicionais previstos em lei. Tudo isso aqui, ó, são direitos, vantagens e concessões. Ou seja, é graninha que entra no bolso do funcionário além do seu salário. Beleza? É isso. A gente vai falar do vencimento e da remuneração na próxima aula, porque essa já deu 31 minutos, você já está cansadinho. Eu tô vendo aí você abrindo boquinha já. Tô vendo você aí com preguicinha, já com o olhinho meio querendo dormir. Que feio, hein? Durante a aula. Você acha que eu não tô vendo, não? Tchau, pessoal. Até depois. Descansa aí. Toma um café bem forte e volta. Falou!